Ao falarmos de direito moral, é importante destacarmos a distinção feita entre a ordem moral e jurídica e enfatizar os focos de convergências. Esse emblema, além de despertar o interesse da comunidade científica, é objeto de estudo pelas mais variadas matérias do direito, como filosofia do direito e introdução ao estudo do direito. Cabe salientar que direito e moral são instrumentos sociais que não se anulam, mas mutualmente se incrementam, como afirma Giorgio Del Vecchio. São conceitos que se distinguem, mas não se separam. Para fim de estudo, a relação entre direito e moral exige conhecimento prévio acerca de ambas individualmente, a fim de entendermos seus setores na sociedade. A moral fundamenta-se na noção de bem, que constitui o seu valor, essa sendo a palavra-chave no campo de estudo da mesma, que consistia no desprendimento, na resignação e em saber suportar serenamente o sofrimento, pois a revelara como única fonte da felicidade. É sobre promover a pessoa de forma integral e integrada. Assim, a partir da ideia matriz de bem, organizam-se os sistemas éticos, deduzem-se os princípios e chegam-se às normas morais, que irão orientar a consciência humana em suas atitudes. A distinção entre a moral natural e a moral positiva. Moral natural, bem que não varia no tempo e espaço. Essa deve servir de critério à moral positiva. Moral positiva possui três esferas distintas que Heinrich Henkel denomina por moral autônoma, o homem atua como legislador para sua própria conduta. Ética superior dos sistemas religiosos consiste nas noções fundamentais sobre o bem que as seitas religiosas consagram e transmitem a seus seguidores. E a moral social, conjunto predominante de princípios e de critérios que, em cada sociedade e em cada época, orienta a conduta dos indivíduos. Nessa, o julgamento social pode ocorrer e há uma imposição de uma norma de agir. Como foi analisado, ambos direito e moral possuem conteúdo e princípios éticos, primordialmente ligados ao modo de agir. Porém, como tudo no mundo, o que tem semelhanças também tem diferenças. Mas quais seriam? As primeiras discussões sobre a distinção entre elas, ou melhor dizendo, o paralelo entre elas, iniciou-se justamente ali, no mundo de Grécia e Roma. Geralmente, é muito abordado que a Grécia Antiga é o berço do direito e sua filosofia, o que pode levar a entender que a primeira constatação também surgiu lá, mas não é bem assim. Segundo expositores da matéria, nem mesmo o registro La Conception de la Moralidad como ordem interna, feita por Platão e Aristóteles, podem ser usados como embasamento do que distingue as ordens normativas, já que, em grande resumo, ambos definem justiça como virtude. Nessa época também, a Grécia ficou muito mais preocupada com a educação, então o estudo sobre a noção dos direitos humanos era simplesmente deixado em segundo plano. Chegou a existir uma distinção entre religião e moral, mas o direito era basicamente ignorado. Porém, enquanto a Grécia não estava tão interessada em aprofundar no direito em si, mesmo tendo sido a pioneira em suas reflexões, Roma ficou atenta sobre o mais interno dentro dela, sendo inclusive quem originou a ciência do direito e formou o primeiro grande sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis. Ela sim soube codificar uma distinção entre direito e moral, mas não foi a melhor em criar uma teoria diferenciadora, que foram cheias de confusões. Um exemplo foi a definição do jurisconsulto Celso, que disse que o direito é a arte do bom e do justo, e misturou ambas ordens, já que bom está ligado à moral, não ao direito. Muitos pensadores romanos, como Luís Moreno, inclusive, afirmaram que o direito e moral deveriam ser interpretados como um só, e não separadamente. Quem chegou mais perto de diferenciar direito e moral nessa época foi o jurisconsulto Paulo, com a citação: nem tudo que é lícito é honesto, onde lícito está ligado ao direito e honesto à moral. Sua definição não foi certeira ou específica, mas com certeza foi um marco para o início das distinções entre ambas as ordens normativas. Durante o longo período da Idade Média, o direito e a moral não se distinguiam. Assim, motivado pela pretensão de desvincular da esfera do Estado as questões relacionadas ao pensamento, à liberdade de consciência e à religião, Cristiano Tomásio, filósofo jurista alemão, foi o primeiro a formular um critério de distinção entre o direito e a moral. Em sua teoria, limitou o alcance do direito ao foro externo das pessoas e a moral ao foro interno. Dessa forma, o direito se voltaria ao plano da ação, se ocupando apenas nos aspectos exteriores do comportamento social, na ação humana depois de exteriorizada, sem se preocupar com os elementos subjetivos da conduta. A moral, por outro lado, sendo caracterizada pela interioridade, se voltaria ao plano da consciência, apresentando uma compatibilidade entre a consciência do indivíduo, isto é, o que ele pensa, e a sua atitude, isto é, a sua conduta.
Além disso, os pensadores Immanuel Kant e Fichte deram continuidade a essa concepção de Tomásio, fazendo alguns acréscimos à sua teoria. Para Kant, uma conduta estaria de acordo com a moral quando motivada unicamente pelo dever ao bem, pelo amor ao bem. Já no direito, não haveria uma preocupação em relação aos motivos que determinam uma conduta, apenas com seus aspectos exteriores. Ele reconhece ainda que, embora a moral tenha uma consciência autônoma, um querer espontâneo, ela exige que uma conduta sirva de exemplo para outro, para que assim ela tenha um valor moral. Em relação a Fichte, ele possuiu uma visão mais exagerada, colocando abismos entre o direito e a moral. Para ele, o direito permite situações que a moral não concorda. Já para Del Vecchio, só haveria uma contradição entre esses dois setores se o direito obrigasse a uma conduta proibida pela moral. Modernos critérios de distinção. Alessandro Groppali traça o paralelo entre o direito e a moral, separando os aspectos forma e conteúdo. Vamos falar aqui sobre as formas, que traz, no entanto, as distinções de ordem formal, que são 5. A primeira é a determinação do direito e a forma não concreta da moral. Para conhecermos o direito de uma determinada sociedade, procuramos nas leis, nos códigos, nas jurisprudências, nos conjuntos de normas que traz o direito àquela sociedade. Já a moral, como o próprio título diz, não é concreta. Não existe uma lei objetiva determinando o que é moral para aquela sociedade ou indivíduo. Só vamos conhecer a moral de uma sociedade ou pessoa quando eu convivo com ela. A segunda distinção traz sobre a bilateralidade do direito e a unilateralidade da moral. O direito é um conjunto de normas jurídicas que possui uma estrutura imperativo-atributiva, ou seja, impõe direitos e deveres jurídicos a alguém. Miguel Reale denomina a bilateralidade do direito de bilateralidade atributiva, por ter o poder de atribuir direitos e deveres a outrem. Por outro lado, a unilateralidade da moral, ou simples bilateralidade, como também é chamada, não tem o poder de exigir a conduta de outrem. A terceira distinção fala sobre a exterioridade de direito e interioridade da moral. Enquanto a moral se preocupa pela vida interior das pessoas, como a consciência, julgando os atos exteriores apenas como meio de aferir a intencionalidade, o direito cuida das ações humanas, em primeiro plano, e, em função dessas, quando necessário, investiga o ânimos do agente. A quarta distinção é a autonomia e heteronomia. A autonomia está ligada à moral, chamada de moral autônoma. É o querer espontâneo, a adesão espontânea ao padrão moral. Já na heteronomia, direito à sujeição ao querer alheio. As regras são impostas independentemente da vontade dos indivíduos. E, por último, nós temos a coercibilidade do direito e incoercibilidade da moral. A coercibilidade do direito tem a capacidade de acionar a força organizada do Estado para garantir o respeito aos seus preceitos. Na verdade, a coercibilidade busca o cumprimento do direito de forma voluntária. A moral, por outro lado, carece do elemento coativo, é incoercível. Nem por isso as normas sociais deixam de exercer uma certa intimidação. O intuito primordial da moral é aperfeiçoar a relação humana. Por isso, ela tem um conceito monopolizador, estabelece deveres de convivência entre os homens. Entre esses deveres, destaca-se o para com Deus, entidade superior que tudo vê e pode castigar aqueles que descumprirem as regras eclesiásticas. A construção do direito e da moral está em constante mudança, especialmente na parte do direito que é normatizado. Por isso, ao longo dos séculos, principalmente a partir do século XVII, quando o pensamento iluminista começou a ganhar força, e do positivismo a partir do século XIX, surgiram algumas teorias que tentavam explicar o fenômeno do direito e da moral.
Entre esses pensamentos surgiu a teoria dos círculos, que procurava explicar esse relacionamento social na figura geométrica. No século XVII, o filósofo inglês Jeremy recorreu às figuras geométricas, criando a teoria dos círculos concêntricos. Para ele, a moral é mais ampla que o direito, além de ser subordinada a ela. Essa linha era seguida pelos filósofos denominados seguidores de São Tomás de Aquino e foi chamada de mínimo ético. Era representada por dois círculos, um maior que simbolizava a moral e outro menor que simbolizava o direito. No século XIX, o francês Dupasquier, que era professor de direito, defendeu que os círculos representativos tinham relação entre si, não seriam círculos concêntricos, e sim círculos secantes. Uma parte pertencia ao universo jurídico e a outra parte ao universo moral, com uma área em comum. Assim sendo, direito e moral possuíam uma faixa de competência conjuntas, mas independentes. Realmente há uma questão social dentro da competência. Podemos dar como exemplo a assistência material que os filhos devem prestar aos pais por necessidade. É uma matéria regulada pelo direito, mas tem um fundo moral. Há outro fato que se pode dizer que é exclusivo da moral, como é o caso da gratidão. Para muitos, retribuir é dever moral. Outro exemplo já está no ordenamento jurídico atual, que às vezes são contrários à ordem moral. Ou seja, é justo? Sim. Está na lei? Sim. Mas devido à constante mudança, algumas vezes esses entendimentos não é moral. Para o jurista Han Kelsen, que pregava a separação do ser do dever de ser, o correto seria separar o direito da moral, concebendo aos dois independência. Para ele, o direito é uma norma cuja validade não depende de conteúdos morais. O jurista alemão Jüniker aprimorou a teoria do mínimo ético, desenvolvida por Jeremy, que consiste em ter um mínimo de preceitos morais dentro das normas, para chegar ao bem-estar da coletividade, convertendo o direito nas verdades morais, que são essenciais à garantia da preservação das instituições. Assim, o direito estaria implantado por inteiro dentro do domínio da moral. Essa teoria é a que melhor representa, de forma mais adequada, a relação existente entre o direito e a moral, uma vez que todas as normas devem conter um mínimo de preceitos morais, hoje formalizados em princípios pela jurisprudência. Assim, os legisladores jamais poderá se abnegar de uma apreciação moral dentro das leis por eles criada.